Olá a todos, tudo bem, gente? Estamos de volta no nosso conteúdo pedagógico ao meio-dia e hoje neste vídeo eu quero trazer uma pontuação sobre a nossa LDB, a Lei 9394 de 96, a lei que instituiu as diretrizes e as bases da educação nacional. Hoje eu quero falar com vocês sobre os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Em se tratando da legislação de LDB, nós temos alguns artigos que são bastante cobrados em prova. Eles são bastante recorrentes, né? Se você analisar as questões de LDB, você vai observar que as questões referentes aos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, elas caem bastante em provas. E eu quero aqui nesta aula, de modo bastante rápido, prático e objetivo, trazer a explicação sobre o que diz o artigo 26 da LDB em relação aos currículos das etapas da educação básica. Então, nesta aula, você terá acesso gratuitamente a uma exposição sobre como as bancas cobram o artigo 26 da legislação. Vou ler o artigo 26, os 10 parágrafos e explicar cada um deles para vocês aqui em nossa aula. Mas antes, é claro, eu não posso deixar de convidar você para ajudar o espaço pedagógico a compartilhar saberes. Já deixa o seu like aqui nesta aula, já curta, comente, compartilhe este vídeo e não deixe de seguir o espaço pedagógico aqui no YouTube, no Instagram e no Telegram. Então, bora lá então aprender sobre os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Vamos lá. O artigo 26, ele diz assim para a gente. Ele diz que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, eles devem ter uma base nacional comum. Então, nacionalmente, né, independentemente dos sistemas de ensino, nacionalmente os currículos dessas etapas da educação básica terão uma base nacional comum. E para que esta base nacional comum? A base nacional é justamente para poder garantir uma equidade educacional no país, para que, independente de onde um aluno esteja, ele tenha acesso aos mesmos conteúdos. Então, nós vamos ter nacionalmente uma base nacional comum. E a lei pontua de que esta base nacional comum ela vai ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Então, no currículo, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental e do ensino médio, nós teremos duas partes. Nós teremos a base comum, a base nacional comum, e nós teremos a parte diversificada. Isso em se tratando do currículo das 3 etapas da educação básica. E cuidado, porque existem questões na LDB que aplicam-se somente a algumas etapas da educação básica. Por exemplo, há um artigo na legislação que vai trazer regras para a educação básica no ensino fundamental e no ensino médio. Então, há regras que não se aplicam a todas as etapas da educação básica. O artigo 26 é um artigo específico que traz as especificidades para as 3 etapas da educação básica. E em relação a essas 3 etapas, nós teremos a base nacional comum, a parte diversificada. Essa parte diversificada, ela levará em conta as características regionais, locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. E em relação a esta base nacional comum, o que é que deve ter nesta base nacional comum para todas essas 3 etapas da educação básica? A partir do parágrafo 1º até o parágrafo 10º, né, 10, do artigo 26, né, a legislação vai pontuar o que é que deve ter dentro desta base nacional comum
para os currículos dessas etapas da educação básica. Então vamos lá, primeira coisa, né, que deve ter nessa base nacional comum. Olha só, os currículos a que se refere o caput. Quem é o caput, gente? O caput é a cabeça do artigo, né? Então, olha só, os currículos a que se refere o caput do artigo, né, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa, da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, olha só, especialmente do Brasil. Então, o estudar língua portuguesa e matemática e o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política é obrigatório em todas as 3 etapas da educação básica. E o estudo, né, do conhecimento físico e natural da realidade social vai levar em conta especialmente a do Brasil. E cuidado, porque na hora da prova, a banca pode trocar o termo obrigatoriamente por facultativamente, dando a ideia de opção, e pode trocar o termo especialmente pelo termo exclusivamente do Brasil. E observe que especialmente é diferente de exclusivamente. Então, esta é a primeira base nacional comum para os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Parágrafo 2º. Este parágrafo ele é importantíssimo porque ele cai em prova demais. Olha só. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, olha só, constituirá, ou seja, vai ser o quê? Componente curricular obrigatório da educação básica. Então, olha só, o ensino da arte é componente obrigatório de toda educação básica. Significa dizer que nós teremos arte, né, na educação infantil, teremos arte no ensino fundamental e teremos arte no ensino médio. O ensino da arte é obrigatório nas 3 etapas da educação básica. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º vai abordar para a gente mais uma questão que é muito cobrada em prova, que é em relação à educação física. E ainda há muitos candidatos que, infelizmente, caem nas pegadinhas da banca com relação à educação física. Olha o que o parágrafo 3º fala. O parágrafo 3º diz que a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. Parou aqui. Então, educação física é obrigatória, é componente curricular obrigatório em toda a educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nós teremos educação física. Para tanto, ao mesmo tempo em que a educação física, né, ela é um componente curricular obrigatório, a parte de educação física, ela tem a parte de estudos e ela tem a parte de práticas. No entanto, a lei pontua, né, de que a prática da educação física ela é facultativa ao aluno. Então, vamos aqui analisar. Educação física é componente curricular obrigatório? Sim, é componente curricular obrigatório. O estudante, ele está livre, o estudante da educação básica, ele está livre de cursar a disciplina educação física? Não. Ele está livre de cursar a prática da educação física. A parte de estudos ele vai cursar, mas a parte prática é facultativa a ele. Mas só que não é para todo mundo que é facultativa. É facultativa em alguns casos. Olha só. Primeiro caso que a prática da educação física é facultativa. Observe, pessoal, que o que é facultativo não é o componente educação física. É a parte prática deste componente. Os estudos de educação física são obrigatórios, mas a prática é facultativa em alguns casos. Quais casos? Olha para cá. Primeiro caso. Para o estudante que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, né, se ele exerce alguma atividade laboral e essa carga horária dele no trabalho é igual ou superior a 6 horas, a ele é facultado cursar a prática da educação física. O componente ele cursa, a parte de estudo sim, mas a parte prática não. Qual outro caso em que a prática da educação física é facultativa? Vamos lá? A prática ela é facultativa também nos casos do estudante maior de 30 anos de idade, é uma outra faculdade que se tem em relação à prática da educação física. E tem mais, bora lá?
Olha para cá. A prática é facultativa ao estudante que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Se tem um estudante que está prestando serviço militar ou que, de alguma forma, em alguma situação similar, tem que fazer, né, a prática da atividade física, de educação física, a ele é facultado cursar a prática da educação física. Outro caso em que a prática é facultativa, para os estudantes amparados pelo Decreto-Lei número 1044, de 21 de outubro de 69, que é o decreto que vai tratar de algumas afecções congênitas ou adquiridas. Nestes casos, a prática também é facultativa. E aí temos um outro caso em que a prática é facultativa, que é para o estudante que tenha prole, ou seja, para o estudante que tenha filhos. Então, o artigo 26, parágrafo 3º, traz para a gente pontuações relevantes e que você deve ir para a prova ciente disso. E muita gente confunde esse parágrafo 3º, né, do artigo 26, porque entende que nestes casos é facultado cursar o componente. Não, o que é facultado é a prática do componente. Então, a educação física é componente curricular obrigatório, mas a sua prática é facultativa ao aluno nestes casos que foi apresentado. Tá certo? Vamos aqui ver mais o que pontua o artigo 26 em relação aos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Vamos lá? Parágrafo 4º. A lei pontua de que o ensino da história do Brasil ele levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente, não exclusivamente, tá vendo? Especialmente das matrizes indígena, africana e europeia, porque essas foram as matrizes, né, que constituíram, que na Gênese, né, constituíram, né, a formação, contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então, no ensino de história do Brasil, levará em conta essas contribuições. E cuidado, é especialmente, e não exclusivamente, e não somente as matrizes indígenas, africana e europeia. Próxima pontuação. Parágrafo 5º, a lei diz que no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Então, uma língua estrangeira, no caso do inglês, nós vamos ter na educação básica a partir do 6º ano do ensino fundamental. E qual é o grande lance aqui e que você deve estar atento? Você deve atentar ao seguinte fato, de que língua inglesa não é um componente curricular obrigatório de toda educação básica. E as bancas podem dizer isso. A língua inglesa, ela não se aplica à educação infantil e não se aplica aos anos iniciais do ensino fundamental. A lei diz que a partir do 6º ano, ou seja, no ensino fundamental 2, será ofertada a língua inglesa. E em relação a uma segunda língua optativa, em caráter optativo, que é o espanhol, isso é lá para o ensino médio, na parte que fala do ensino médio. Mas observe que língua inglesa é a partir do 6º ano. Deste modo, cuidado, 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 porque na hora da prova, a banca pode dizer que a língua inglesa é componente curricular obrigatório de toda educação básica. Errado, mentira. A língua inglesa será ofertada a partir do 6º ano do ensino fundamental, ou seja, no Fundamental 2. Parágrafo 6º do artigo 26. A lei diz que as artes visuais, dança, música e teatro, olha só, são o que, gente? Linguagens. Fala alto aí em sua casa. São o que, gente? Linguagens. São linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º desse artigo. O parágrafo 2º fala de um componente curricular obrigatório na educação básica, que é o ensino da arte. Então, artes visuais, dança, música e teatro não são componentes curriculares. Artes visuais, dança, música e teatro são linguagens do componente arte. E cuidado, porque na prova as bancas dizem
que artes visuais, dança, música e teatro são disciplinas. Errado. São linguagens do componente arte, tá certo? O próximo parágrafo, 7º, que ele é pouco cobrado em prova, ele trata em relação à integralização curricular, que poderá incluir, a critério de cada sistema de ensino, seja ele estadual, distrital, federal ou municipal, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput do artigo, certo? E o parágrafo 2º traz aí o parágrafo 2º não, gente, parágrafo 8º traz aí uma outra pontuação importante em relação aos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. A lei diz que a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar. E esse componente curricular complementar vai estar integrado à proposta pedagógica da escola. Quem é essa proposta pedagógica? O PPP. E a exibição de filmes de produção nacional, ela vai ser obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. E aí qual é o lance aqui desse parágrafo? O lance está de que as bancas podem dizer que exibição de filmes é componente curricular obrigatório, isso está errado, é componente curricular complementar. As bancas podem dizer que a exibição de filmes de produção nacional, a exibição ela é facultativa, não é facultativa, é obrigatória e tem um tempo mínimo aí para exibir filmes, olha só, no mínimo 2 horas mensais. E as bancas podem dizer que no mínimo 2 horas semanais tem que se exibir filmes de produção nacional. Errado, é do mínimo de 2 horas mensais. Terminando aqui, já estamos terminando. Vamos para o parágrafo 9, parágrafo 9º, um parágrafo que inclusive recebeu algumas atualizações em 2021 agora. Olha só, a lei pontua no parágrafo 9º de que os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos, olha só, como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo. O que é que fala o caput do artigo? O caput fala dos currículos de educação infantil, fundamental e médio. Então, nos currículos dessas 3 etapas da educação básica, serão incluídos aqui esses temas transversais. O que é um tema transversal ao currículo? Um tema transversal significa um tema que não é pertencente a um único campo do saber, que não é pertencente a uma disciplina específica, mas que perpassa toda a organização curricular. Então, estes temas aqui, olha só, esses conteúdos, eles serão tratados como temas transversais em todo o currículo. E aí, quando for incluído, né, como temas transversais nos currículos, vai ser observada as diretrizes da legislação correspondente, ou seja, no caso, por exemplo, de conteúdos relacionados à violência contra a criança, vai levar em conta o ECA. No caso de conteúdos relacionados à violência contra a mulher, vai levar em conta a legislação, a Lei Maria da Penha. Olha só, então, vai observar as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Lembrando que vai ser transversal. Então, vai perpassar todo o currículo. Então, é claro de que para abordar um tema relacionado à violência contra a criança, adolescente e a mulher, eu vou ter que adequar a educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio, tá certo? O parágrafo 9º, a linha A, pontua também sobre um tema transversal que será incluído nos currículos escolares, que é a educação alimentar e nutricional. Vai ser incluída como tema transversal de que trata o caput do artigo. E para finalizar, o parágrafo 10º, parágrafo 10, né, do artigo 26, pontua de que a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Resumindo, pode-se incluir novos componentes curriculares, além daqueles que estão previstos na Base Nacional Comum? Pode ou não? Pode. Mas para isso acontecer, vai depender de quê? O Conselho Nacional de Educação vai ter que aprovar e o Ministro da Educação vai ter que homologar
esse parecer do Conselho Nacional de Educação. Gente, eu passei aqui para vocês todas as pontuações e todas as questões que as bancas podem cobrar. Então, o artigo 26, que é o artigo que despenca em prova, ele traz este conteúdo. E as bancas exploram essas possibilidades e este conteúdo para cobrar esse tópico da lei. Então, cuidado, fique atento, leia de novo o artigo 26, leia os 10 parágrafos, faça o seu resumo, faça as suas anotações e vá para a prova tranquilo, porque agora você sabe as especificidades dos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, segundo o artigo 26 da nossa LDB. E você acabou de participar de mais uma aula do conteúdo pedagógico ao meio-dia aqui no Espaço Pedagógico. E vou encerrar fazendo aquele convite para você seguir o Espaço Pedagógico no Instagram, aqui no YouTube e no Telegram. E lembrando, se você quiser adquirir materiais gratuitos e pagos do Espaço Pedagógico, só clicar no link na descrição aqui do vídeo e acessar estes materiais, tá certo? E aqui em nosso canal no YouTube, no Espaço Pedagógico, temos aqui uma diversidade de aulas, pessoal. É muita aula mesmo, para ajudar você, para mostrar para você como o conteúdo de legislação e conhecimentos pedagógicos são cobrados em sua prova. Valeu? Obrigado por sua participação. Dê um retorno aqui para a gente, deixe o seu comentário, deixe a sua mensagem e vamos juntos até a aprovação. Valeu, gente. Tchau, tchau para vocês.